Fala, gente, tudo bem com vocês? Que bom que você entrou nessa mensagem. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Qual vida estamos levando? Se vocês perceberem, essa série Mudança de Vida está sendo uma série muito forte. As palavras que estão sendo ditas são palavras fortes, mas é de verdade, sabe? Nós temos que mudar a nossa vida. Nós temos que ser diferentes perante a Deus. Não é hora mais de ficarmos cocheando em dois pensamentos, ou somos ou não somos, mas está na hora de decidirmos se queremos mesmo servir a Jesus de verdade ou não. Peço que você fique até o final dessa mensagem, porque eu tenho certeza que Deus vai ministrar uma palavra maravilhosa ao seu coração. Amém? Peço que você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faz o favor. Acesse o botãozinho que está aí embaixo. Se inscreve, curte, compartilha, me ajude a chegar a 1000 inscritos. Você não entende? É 1000 almas que já ouviram a palavra de Deus pelo menos uma vez nesse canal. Isso é a coisa mais linda desse mundo e é tudo sobre Jesus. Então me ajude a chegarmos a 1000 almas, não inscritos, é 1000 almas que já ouviram a palavra de Deus. Amém? Se inscreve, curte, compartilha e agora vamos para a mensagem. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Mas quando vi que eles não andavam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos eles: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, como obrigas os gentios a viverem como os judeus? Amém. Essa mensagem ela é bem forte porque nós esquecemos de viver tudo aquilo que nós falamos. Nós pregamos, nós falamos de Jesus para todo mundo, mas esquecemos de viver tudo que nós falamos. Nosso maior desafio é esse. Porque não adianta nós pregarmos para todo mundo se a nossa vida não se corresponde com a nossa pregação. E essa palavra, o Senhor tem falado no meu coração, sabe por quê? Porque há muito tempo também, talvez, eu estava pregando, mas muitas das vezes não estava vivendo o que eu estava pregando. E o versículo que eu li é Paulo corrigindo Pedro. Porque Pedro estava se assentando com os gentios. E quando os discípulos chegam perto dele, ele fala, se afasta com vergonha dos gentios. Os gentios naquela época significa o mundo para nós. Os judeus somos nós, cristãos. E Pedro está comendo, se alimentando com pessoas do mundo, no caso. E quando os judeus chegam, um cristão chega, ele se levanta rapidamente porque não quer que vejam como uma pessoa do mundo. Nesse momento, Pedro tem um erro. Mas no mesmo momento, Paulo chega e fala para ele: ei, Pedro, o que adianta tu, sendo judeu, vives como gentios? E como você quer depois obrigar os gentios a viverem como judeus? Sabe o que Paulo está querendo dizer? É que Pedro era um pregador. Pedro pregava sobre amor. Pedro pregava sobre o amor ao próximo. E agora ele está com vergonha dos gentios. Como que pode Pedro pregar sobre amor ao próximo e agora não amar as pessoas do mundo? Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós falamos para as pessoas que Jesus faz isso, faz aquilo, que muda histórias, mas a nossa vida não se compara como de cristão. A nossa vida não se compara com alguém realmente que fala o que vive. Porque o que adianta? Pensa comigo, o que adianta nós falarmos que Jesus salva, que Jesus restaura, sendo que a nossa vida não é comparada com a de Jesus? O que adianta nós falarmos que Jesus é amor, que a gente tem que amar o próximo, sendo que você ainda tem raiva dessa pessoa? O que adianta você falar que você ama o próximo para a pessoa, sendo que você tem rancor de alguém?
E aqui que eu entro na mensagem, porque Pedro era um pregador, ele pregava sobre muitos temas. Só que nesse momento, Paulo repreende ele porque ele não está vivendo de acordo com o que ele pregava. Irmão, o que Deus mais quer de nós é uma coisa: que a gente viva o que a gente pregue. É que a nossa vida se corresponda com o que nós falamos. Porque não adianta nada nós falarmos para todo mundo, sendo que a nossa vida não é de cristão verdadeiro. Sabe o que o mundo vê? Não é o que falamos, mas é o que vivemos. O que o mundo observa não é aquilo que falamos, mas aquilo que a gente vive. E o nosso desafio, então, é fazer uma simples coisa: viver tudo que pregamos. E a pergunta dessa mensagem é a pergunta que ecoa em meu coração: qual vida estamos levando? Essa mensagem tem falado muito comigo porque não adianta nada eu estar aqui se a minha vida não se corresponde com isso aqui. Você entende? Porque o que as pessoas veem lá fora não é o Vinícius que aparece na câmera, não. É o Vinícius que é quando ninguém tá vendo. O que adianta eu falar pra você uma coisa aqui, sendo que minha vida não se corresponde como um cristão verdadeiro na minha casa, no meu emprego, na minha família? O que adianta? E Paulo estava repreendendo Pedro, falando o seguinte: Pedro, você errou. Porque você prega, você é um judeu. E nesse momento você está vivendo como gentios, fazendo o que os gentios fariam ou faziam. A nossa dificuldade não é falar. Porque, desculpa o ditado, falar até papagaio fala. Sabe qual é a nossa dificuldade? Nosso desafio, desculpa. Nosso desafio não é falar. Nosso desafio é viver. Viver de maneira completa o cristianismo. Viver de maneira certa. Obedecer os mandamentos que o Senhor tem para nós. Sabe por quê? O que o mundo vê em nós não é nossas palavras, é nossa atitude. Existe uma frase que fala o seguinte: a nossa vida é uma pregação. E as pessoas do mundo não olham para o que a gente fala, mas olham para o que a gente vive. Se o momento em que você está falando, você não está vivendo, não adianta nada. O mundo observa aquilo que nós vivemos e não o que nós falamos. O meu maior desafio não é falar para vocês, porque isso acostuma, sabe? O meu maior desafio, o Senhor sabe, é viver tudo que eu tô falando. Porque senão eu se tornaria um hipócrita. Senão eu me tornaria, sabe, nada. Porque estar aqui não muda nada. O que muda é minha vida para estar aqui nesse lugar. Ah, irmão, que a partir de hoje nós precisamos entender uma coisa. O que vai mudar de verdade não é as palavras que você declara, mas é a vida que você leva. Então que a partir de hoje eu declaro que a nossa vida seja comparada com a de Cristo. Porque aí nós não precisamos talvez nem falar. As pessoas do mundo vão olhar para nós e falar: ei, é um cristão. Serve a Jesus de verdade. Se um dia eu for um cristão, eu quero ser como ele. Não tem preço ouvir isso. Porque as pessoas do mundo não olham porque a gente vive, porque a gente fala, mas sim porque a gente vive. E Paulo continua dizendo o seguinte: eu fui crucificado com Cristo. A partir de hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, logo após repreender Pedro, ele declara o que nós temos que fazer para termos uma atitude de cristão. Fala o seguinte: Jesus, as minhas vontades eu abro mão. Os meus desejos eu abro mão. Os meus sonhos talvez eu abro mão.
A minha vida não vale. Eu fui crucificado com o Senhor. A partir de hoje, o Senhor vive em mim. Isso quer dizer uma coisa: as tuas vontades, Jesus, é o que prevalece. A tua presença, a tua ordenança, tudo aquilo que o Senhor falar é o que importa para mim. Porque a partir de hoje, o Senhor vive em mim. E é o Senhor que importa para minha vida, Jesus. Aleluia. Eu termino aqui falando uma coisa para você. A vida que levamos determina quantas almas iremos alcançar. E isso é muito forte. Porque se você levar uma vida perante os homens que não é de um cristão verdadeiro, você não vai alcançar as almas. Mas se você levar uma vida de cristão perante os homens, eles vão ver algo diferente em você. E vão aceitar Jesus não pelo que você falou, mas da maneira que você viveu. A pergunta desse vídeo é muito séria. Qual vida estamos levando? Se não for a vida de Cristo, se não for falar o que Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, nós podemos até falar para o mundo inteiro de Jesus, mas nós não iremos alcançar almas. Sabe por quê? Porque eles vão falar para você. O que adianta você falar o que você falou para mim, sendo que você não vive o que você falou? E é por isso que esse é o meu maior desafio. Porque depois eu desligo essa câmera e vivo minha vida. Se minha vida não for igual que eu tô aqui, eu não vou ganhar uma alma. Porque as pessoas não olham quando a câmera tá ligada. As pessoas olham quando ninguém tá vendo. Que a partir de hoje nós possamos levar uma vida perante Deus como cristãos verdadeiros, porque é isso que Ele quer de nós. Guarde bem essa frase. A vida que você leva determina quantas almas você irá alcançar. Amém? Jesus, muito obrigado por essa mensagem. Que nós possamos, Jesus, guardar muito bem ela. Nós possamos não somente falar, mas viver tudo o que nós estamos falando. Viver tudo aquilo que nós estamos pregando, porque é isso que importa, Jesus. O que importa é a nossa vida. O que importa é levarmos uma vida perante o Senhor para que os homens, para que as pessoas do mundo vejam a diferença. Porque a nossa vida é uma mensagem, Jesus. E que a partir da nossa vida nós possamos ganhar almas para o Senhor e termos atitudes de cristãos verdadeiros. Jesus, nosso pedido para o Senhor é: nos ajude a seguir firme e mostrarmos a nossa atitude de cristão perante os homens, no trabalho, na faculdade, não importa onde estejamos. Porque quando nós falarmos para elas, Jesus, elas poder ver com os olhos que o que nós falamos é o que nós vivemos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.